Volte sozinha, mãe. Estou cansada de você. Essas palavras ecoaram no salão vazio daquele hotel em Londres como um golpe certeiro no peito. Meu nome é Beatriz, tenho 64 anos, e esta é a história de como uma mãe abandonada em terra estrangeira ensinou a filha ingrata a lição mais cara que o dinheiro pode comprar. As palavras da Amanda ecoaram pelo salão de mármore do hotel como um tapa na cara. Senti meu corpo inteiro tremer. Não de frio, porque o aquecedor estava ligado e eu usava meu casaco de lã bege, aquele que comprei especialmente para essa viagem. Tremi de choque, de vergonha, de dor tão profunda que parecia que alguém tinha enfiado uma faca no meu peito e estava torcendo devagar. Estávamos no lobby do Royal Garden Hotel, em Kensington. Um lugar de 5 estrelas, com lustres de cristal pendurados no teto alto, poltronas de veludo vermelho vinho e aquele cheiro característico de hotéis caros, uma mistura de perfume importado, madeira envernizada e flores frescas. Turistas do mundo inteiro passavam com suas malas de grife. Um casal de ingleses idosos tomava chá na mesinha ao lado. 2 japoneses tiravam fotos da arquitetura. E minha filha, minha única filha, estava ali de pé na minha frente, o dedo em riste apontado para o meu rosto, gritando comigo como se eu fosse uma estranha indesejada. Você é sufocante, controladora. Eu não aguento mais fingir que gosto da sua companhia. Cada palavra era uma pedrada. Sufocante? Eu, que passei os últimos 40 anos da minha vida me desdobrando para garantir que ela tivesse tudo? Controladora? Eu, que sempre deixei ela tomar as próprias decisões, mesmo quando discordava, fingir que gosta da minha companhia? Aquilo doeu mais que tudo, porque significava que todos os almoços de domingo, todos os cafés da tarde, todas as conversas ao telefone nos últimos anos tinham sido mentira, teatro, obrigação forçada. Tentei falar, mas minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Amanda, pelo amor de Deus, vamos conversar no quarto, não aqui. Não, eu vou falar aqui mesmo, você precisa ouvir. Ela estava vermelha, os olhos brilhando de raiva. Usava aquele vestido preto de marca que eu tinha dado de presente no aniversário dela, 3 meses atrás. R$ 2.400. Lembro do valor exato, porque hesitei na hora de passar o cartão, mas pensei, é minha filha, ela merece. Você acha que porque pagou essa viagem pode me controlar? Decidir para onde a gente vai, o que a gente come, que horas a gente sai? Eu só sugeri o restaurante porque você disse que gostava de comida italiana. Minha voz falhou. Senti lágrimas queimando nos olhos, mas engoli a seco, tentando segurar. Sugeriu? Ela deu uma risada amarga, cruel. Você impôs, igual impõe tudo na minha vida desde que eu nasci. Já estou cansada, mãe. Cansada de ser sua bonequinha. Cansada de ter que te agradecer por cada mísero real que você gasta comigo, como se eu tivesse que ficar em dívida eterna. Foi nesse momento que o Tiago apareceu. Meu genro. Ele tinha ido buscar as malas no quarto, enquanto Amanda e eu tomávamos café da manhã. Ou melhor, enquanto eu tomava café e ela reclamava do cardápio, do atendimento, do clima londrino, de tudo. Tiago desceu com as 2 malas grandes, aquelas de marca, com rodinhas silenciosas. Ele é alto, 1,85 m, cabelo grisalho nas têmporas que ele acha charmoso, terno azul marinho sempre impecável. Tem aquele jeito de consultor financeiro bem-sucedido, postura ereta, sorriso profissional, aperto de mão firme. Mas naquele momento, o sorriso tinha sumido. No lugar, uma expressão de desprezo gelado. Amanda, vamos. Nosso táxi já está esperando. Ele olhou para mim de cima a baixo, como se eu fosse algo nojento que tinha grudado na sola do sapato dele. Beatriz, você precisa aprender uma coisa importante. Você já não é mais o centro do universo. As pessoas crescem, seguem em frente, e você ficou para trás. Abri a boca para responder, mas o que eu ia dizer? Meu cérebro tinha virado mingau. Não conseguia processar o que estava acontecendo. Tinha certeza de que ainda estava dormindo, que era um pesadelo horrível e que ia acordar daqui a pouco. Tiago tem razão. Amanda pegou a bolsa dela, uma Prada bege que eu tinha dado no Natal passado. R$ 3.800. Você vive no passado, mãe. Acha que ainda é aquela empresária poderosa. Mas hoje você é só uma senhora aposentada chata que não aceita que a vida passou. Eu tenho minha própria família agora.
minhas prioridades, e você não está mais no topo da lista. Minha própria família. As palavras ricochetearam no meu peito, como se eu não fosse mais família dela. Como se os 38 anos que dediquei a criar essa menina sozinha, depois que o pai dela me traiu e foi embora, não significassem nada. Como se as noites em claro, quando ela teve catapora aos 5 anos, não existissem. Como se eu não tivesse passado anos costurando de madrugada para pagar a escola particular dela, para garantir que ela tivesse as mesmas oportunidades que as filhas das minhas clientes ricas. Amanda. Moane, tentei de novo, estendendo a mão, mas ela deu um passo para trás como se meu toque queimasse. Não me toca. Estou falando sério, mãe. Pegue suas coisas e volte para o Brasil sozinha. Eu e Tiago vamos aproveitar o resto da viagem sem você. A gente merece uns dias de paz. Tiago já estava empurrando as malas em direção à porta giratória. Amanda o seguiu sem olhar para trás. Eu fiquei ali, sentada naquela poltrona de veludo vermelho, segurando minha bolsa Coach preta no colo, tremendo. Sentia os olhares curiosos dos outros hóspedes. A recepcionista loira atrás do balcão de mármore fingia digitar algo no computador, mas eu sabia que ela tinha visto tudo. O segurança perto da porta desviou o olhar quando nossos olhos se encontraram. Vergonha. Uma vergonha tão grande, tão pesada, que me fez afundar naquela poltrona. Quis desaparecer, virar pó, deixar de existir. Fiquei ali sentada por quanto tempo? 10 minutos? 20? Não sei. O tempo tinha parado. Minha mente estava em loop, repetindo a cena, as palavras cruéis, o desprezo nos olhos dela. Como tinha chegado a esse ponto? Onde foi que eu errei? Eu tinha pagado essa viagem inteira. Comprei as 3 passagens aéreas na classe executiva da British Airways. R$ 43.200 no total. Reservei suítes separadas nesse hotel, 5 estrelas por 7 noites. R$ 56.400. Programei tours privativos pela Torre de Londres, Palácio de Buckingham, um cruzeiro pelo Tâmisa, ingressos para o musical do West End, mais R$ 12.000, sem contar os restaurantes, as compras, os mimos, tudo para que a gente pudesse ter uma semana especial juntas, mãe e filha, como antigamente. Mas não era como antigamente, era? Porque antigamente, quando Amanda era pequena e a gente não tinha dinheiro, ela me olhava com admiração. Quando eu crescer, quero ser igual a você, mãe, ela dizia, sentada no chão da nossa sala minúscula no Jabaquara, me vendo costurar vestidos de festa até 2 da manhã. Eu sorria cansada e prometia: você vai ser melhor que eu, meu amor. Você vai estudar, vai ter oportunidades que eu nunca tive. E ela teve. Paguei colégio particular, Pueri Domus. 17 anos de mensalidades que somaram mais de R$ 250.000. Quando ela quis fazer intercâmbio no Canadá aos 16 anos, vendi metade das minhas ações da confecção para bancar os 6 meses lá fora. R$ 82.000. Faculdade de Publicidade na ISPM, 4 anos, R$ 320.000. Apartamento de presente quando ela se casou com o Tiago, uma cobertura de 190 metros quadrados nos jardins, R$ 1.200.000 à vista. Fiz as contas mentalmente ali, sentada naquela poltrona, enquanto turistas felizes passavam por mim. Somando tudo, educação, moradia, viagens, presentes, mesadas quando ela estava apertada, eu tinha investido mais de R$ 2 milhões na minha filha ao longo desses 38 anos. 2 milhões. Dinheiro que eu tinha suado, tijolo por tijolo, construindo meu negócio de confecção do zero. E o retorno? Ela me abandonando sozinha em Londres, a 7.000 quilômetros de casa, como se eu fosse lixo. Finalmente consegui me levantar. Minhas pernas estavam bambas. Fui até o elevador. Apertei o botão para o 10º andar. A cabine era espelhada. Me vi refletida e não reconheci a mulher ali. 64 anos, cabelo grisalho bem cortado, R$ 260 no Jacques Janine, antes da viagem. Roupa elegante, mas conservadora. Maquiagem leve, bolsa cara, sapatos de couro legítimo. Por fora, eu parecia uma senhora de classe média alta, viajando pela Europa. Por dentro, eu era uma mendiga esmolando o amor da própria filha. Entrei no meu quarto. Suíte deluxe com vista para o Hyde Park, cama king size com lençóis de 1000 fios, banheiro de mármore com banheira vitoriana, varanda privativa, 840 libras por noite, R$ 8.200 por noite.
Eu ia ficar ali sozinha por mais 4 noites, porque meu voo de volta só era na sexta-feira. Sentei na beirada da cama e, pela primeira vez em muito tempo, chorei. Chorei alto, sem segurar, soluçando como criança. Lembrei de quando a Amanda nasceu, minúscula, 3,2 kg, com aquele cheiro de bebê recém-nascido. O marido tinha me abandonado grávida de 6 meses porque tinha engravidado a secretária dele. Fiquei sozinha, costureira autônoma, grávida, sem família para me apoiar porque meus pais tinham morrido num acidente de carro 3 anos antes. Mas olhei para aquele rostinho vermelho da Amanda na maternidade e prometi: você nunca vai passar pelo que eu passei, nunca vai faltar nada para você. E cumpri. Trabalhei que nem condenada. Montei minha confecção aos poucos. Comecei sozinha, costurando na sala de casa, depois aluguei uma salinha comercial no Brás, contratei 2 costureiras, depois 5, depois 15. Em 10 anos, eu tinha uma fábrica de médio porte produzindo vestidos de festa para lojas de todo o Brasil. Virava noites trabalhando, mas via a Amanda crescer bem vestida, bem alimentada, estudando em boas escolas. Será que foi isso? Será que eu dei tudo tão fácil que ela nunca aprendeu o valor de nada? Meu celular tocou. Era a Clarice, minha melhor amiga e ex-sócia. A gente tinha vendido a confecção juntas há 5 anos e se aposentado. Atendi com a voz embargada. Bia, que voz é essa? Aconteceu alguma coisa? E aí desabei. Contei tudo entre soluços. A discussão, as palavras cruéis, o abandono. Clarice ficou em silêncio por uns segundos que pareceram eternos. Depois, com aquela voz firme dela, disse: Beatriz Maria da Silva, escuta bem o que vou te falar. Você construiu um império do zero. Virou noites costurando quando eu e você dividíamos aquele quartinho no Brás. Criou essa menina sozinha depois que aquele desgraçado do Marcelo te deixou. Pagou escola particular top, intercâmbio no Canadá, faculdade particular caríssima, casamento com buffet de R$30 mil no Maxud Plaza, apartamento de 1.200.000 nos Jardins. E ela te trata como lixo? Bia, chega. Chega de ser capacho. Mas, Clá, ela é minha filha. E você é a mãe dela. Mãe que merece respeito. Olha, você tem 2 caminhos. Ou volta para São Paulo de cabeça baixa, pedindo desculpas por existir, e deixa essa ingrata e o pilantra do marido dela continuarem te sugando. Ou você levanta essa cabeça, lembra quem você é e mostra para eles que dignidade não se negocia. Clarice tinha razão. Eu sabia que ela tinha razão. Mas meu coração de mãe insistia em encontrar desculpas. Amanda estava estressada com o trabalho, Tiago estava influenciando ela negativamente, era só uma fase. Bia, para de inventar desculpa para quem não merece. Dorme. Amanhã você pensa melhor. Mas promete uma coisa para mim. Não volta rastejando. Promete. Eu prometo. Menti. Porque naquele momento, tudo que eu queria era que minha filha me ligasse, pedisse desculpas, dissesse que tinha exagerado. Mas ela não ligou. Passei a tarde inteira no quarto, olhando o teto em choque. Desci para jantar no restaurante do hotel só porque não tinha comido nada desde o café da manhã e estava tonta de fome. Pedi um filé com batatas e um vinho tinto. A comida não tinha gosto. Mastiguei mecanicamente, engoli, paguei a conta absurda de 85 libras e voltei para o quarto. À noite, deitada na cama gigante daquele quarto caríssimo, eu me sentia a pessoa mais sozinha do mundo. A 7.000 quilômetros de casa. Abandonada pela única família que me restava. E sabe o que foi pior? No fundo, uma parte de mim achava que eu merecia, que eu tinha falhado como mãe, que devia ter sido mais presente ou menos presente, ou mais rígida ou mais flexível. Sempre a culpa, sempre a gente se culpando. Mas naquela noite, deitada no escuro, com o barulho baixo do trânsito londrino entrando pela janela entreaberta, algo começou a mudar dentro de mim. Uma sensação estranha. Não era mais só dor, era raiva. Acordei no dia seguinte com os olhos inchados e uma dor de cabeça latejante. O despertador do celular tocou às 7 da manhã. Tinha colocado alarme porque a gente, eu, Amanda e Tiago, íamos fazer um tour pela Torre de Londres às 9. Nosso guia particular, que eu tinha contratado e pago adiantado, 200 libras, já devia estar nos esperando no lobby. Mas Amanda e Tiago tinham ido embora. E eu estava sozinha. Desliguei o alarme. Fiquei deitada olhando o teto branco,
tentando processar a realidade. Ontem tinha acontecido mesmo? Ou era um pesadelo? Peguei o celular. Nenhuma mensagem da Amanda. Nenhuma ligação. Nada. Abri o WhatsApp. A última mensagem dela para mim era de anteontem. Mãe, amanhã o café da manhã é às 8h. Não se atrase. Como se eu fosse o problema. Como se eu fosse atrasada. Eu, que sempre fui pontual a vida inteira, que acordava às 5 da manhã para abrir a confecção, que nunca deixei ninguém esperando. Tentei ligar para ela. Chamou até cair na caixa postal. Liguei de novo. Mesma coisa. Mandei mensagem. Amanda, filha, a gente precisa conversar. Por favor. 2 tiques cinzas. Ela nem visualizou. Levantei da cama e fui até a janela. Lá embaixo, o Hyde Park estava lindo sob o sol fraco da manhã londrina. Pessoas correndo, passeando com cachorros, empurrando carrinhos de bebê. Vida normal. Todo mundo seguindo suas rotinas. E eu, uma mulher de 64 anos, presa num hotel de luxo em outro continente, invisível para a única pessoa que deveria se importar comigo. Desci para o café da manhã só porque tinha pago por ele, e minha educação de mulher pobre que virou remediada não me permitia desperdiçar comida. O restaurante estava cheio, famílias felizes, casais apaixonados, grupos de amigas rindo. Eu sentei sozinha numa mesinha de canto, pedi ovos mexidos e torradas que não conseguia engolir direito e voltei para o quarto. O resto do dia foi um borrão. Liguei para Amanda mais 5 vezes. Nada. Mandei mensagens. Nada. Liguei para o Tiago. Ele atendeu no 3º toque. Beatriz. A voz dele era fria, impaciente. Tiago, pelo amor de Deus, onde vocês estão? A gente precisa conversar, isso está ridículo. Beatriz, você não entendeu ontem? A Amanda deixou claro. Ela precisa de espaço. A gente vai curtir o resto da viagem e você volta para o Brasil no seu voo. Simples assim. Mas eu paguei tudo. As passagens de vocês, os hotéis. E nós somos gratos. O tom dele era condescendente, como se estivesse falando com criança pirracenta. Mas gratidão não significa escravidão, entende? Você não comprou a gente, Beatriz. Você pode ter pagado, mas isso não te dá o direito de controlar nossas vidas. Eu não estou tentando controlar nada. Eu só queria ter uns dias legais com minha filha. Ela não quer. Silêncio. Olha, vou ser honesto com você porque alguém precisa ser. Amanda não aguenta mais. Você é sufocante. Sempre foi. Fica ligando 20 vezes por dia, dando palpite em tudo, bancando tudo e depois jogando na cara. Ah, mas eu paguei sua faculdade. Ah, mas eu dei o apartamento. A gente está cansado. Então faz o seguinte, curte aí seu hotel caro, faz suas comprinhas e na sexta você pega seu aviãozinho de volta pro Brasil. A vida continua. E desligou na minha cara. Fiquei olhando pro celular em choque. Jogando na cara? Eu nunca joguei nada na cara dela. Nunca. Eu oferecia as coisas. Filha, deixa eu te ajudar com a faculdade. Filha, aceita esse apartamento de presente de casamento. Ela nunca pediu porque eu sempre dei antes que ela precisasse pedir. Isso era sufocante? Comecei a revirar as memórias, procurando provas de que eu não era essa pessoa horrível que eles estavam pintando. Lembrei do aniversário de 15 anos dela, festa enorme no buffet, Espaço Florença, 200 convidados, DJ, decoração personalizada, vestido sob medida que eu mesma costurei. Ela ficou feliz? Ou eu forcei? Na época achei que sim, mas e se... Lembrei de quando ela estava no 3º ano da faculdade e começou a namorar o Tiago. Eu não gostei dele desde o começo. Achei arrogante, interesseiro, mas nunca proibi. Só comentei uma vez. Filha, esse rapaz é certo pra você? Ele parece meio... calculista. Ela brigou comigo. Mãe, você nunca aprova ninguém. Você quer que eu fique sozinha pra sempre? E eu recuei. Pedi desculpas. Disse que estava errada, que ele parecia ótimo. Fui na formatura dele, no casamento. Fingi gostar. Isso era controlar? Minha cabeça doía. Fui até o banheiro, abri a torneira da pia, joguei água fria no rosto. A mulher refletida no espelho era patética. Rosto inchado de tanto chorar, olhos vermelhos, cabelo bagunçado, 64 anos de idade, sozinha, abandonada. Pensei em ligar para o Dr. Augusto, meu contador e gestor financeiro. Ele cuidava das minhas finanças desde que vendia a confecção, mas era sábado em Londres, sexta-feira à noite no Brasil. Ele não ia atender. Passei o resto do dia no quarto. Nem almocei, nem jantei. Só fiquei deitada, olhando TV britânica que eu não entendia direito, chorando em intervalos.
Às 7 da noite, meu celular tocou. Coração acelerou. Amanda? Não, era a Clarice. E aí, melhorou? Ela não me ligou, Clá, nem mandou mensagem, nada, porque ela é uma ingrata mal agradecida criada às custas do seu suor. Não fala assim dela. Bia, para de defender quem não te defende. Olha, fiquei pensando aqui. Você tem os contatos do Dr. Augusto? Tenho, mas é noite de sexta-feira no Brasil. Segunda de manhã você liga para ele e pede que revise tudo. Tudo mesmo. Procurações que você assinou, contas conjuntas, documentos que a Anamanda tem acesso. Você confia nela? Clarice, ela é minha filha. E daí? Filhos traem também, Bia. Principalmente quando tem maridos interesseiros que nem o Tiago. Faz o que estou mandando. Clarice desligou. Fiquei pensando. Procurações? Eu tinha assinado algumas há uns anos quando Amanda casou. Só para emergências, mãe. Se acontecer algo com você, alguém precisa ter acesso aos seus documentos. Fez sentido na época. Mas agora, domingo foi ainda pior. Acordei de madrugada com ataques de choro. Tipo soluço mesmo, aqueles que cortam a respiração. Fui até a varanda, sentei na cadeirinha de ferro, fiquei olhando Londres acordando lá embaixo. Tinha uma beleza triste naquilo. Uma cidade inteira vivendo suas vidas, indiferente à minha dor microscópica. Pensei em desistir de tudo, voltar para o Brasil, pedir desculpas para Amanda, assinar o que ela quisesse, fazer o que ela mandasse, só para não perder minha filha, só para não ficar sozinha. Porque o que me esperava no Brasil? Um apartamento vazio em Moema, algumas amigas, a Clarice, mas família, só a Amanda. Se eu perdesse ela, acabou. Eu ia morrer sozinha, esquecida, e nem ia ter ninguém para fechar meu caixão. O desespero era físico, tipo uma mão gigante apertando meu peito. Não conseguia respirar direito, taquicardia, suor frio. Achei que estava tendo um infarto. Liguei para a recepção, quase entrando em pânico. Eles mandaram a médica do hotel, uma indiana elegante, Dr. Patel. Ela mediu minha pressão, fez uns testes e disse com sotaque britânico suave: fisicamente, a senhora está bem, mas isso aqui é ansiedade aguda. Precisa conversar com alguém. Tem alguém que pode te apoiar? Expliquei resumidamente. Ela ouviu com atenção, balançou a cabeça e disse algo que mexeu comigo. Sabe o que vejo muito aqui no hotel? Pessoas sozinhas. Turistas que viajam para fugir de problemas em casa. E sabe o que aprendi? Às vezes o pior lugar do mundo é estar rodeado de gente que te trata mal. E o melhor lugar é estar sozinho, mas em paz. Ela me receitou um calmante suave e saiu. Fiquei pensando nas palavras dela. Sozinha, mas em paz. Será que dava para ser feliz sozinha? Segunda-feira de manhã, hora do Brasil, liguei para o Dr. Augusto. Ele atendeu com aquela voz séria e profissional dele. Dona Beatriz, como está Londres? Doutor Augusto, preciso que o senhor faça algo urgente para mim. Contei a situação. Ouvi o suspiro pesado dele do outro lado da linha. Dona Beatriz, eu vinha tentando falar com a senhora sobre isso há meses. Meu estômago gelou. Sobre o quê? Nos últimos 6 meses, Amanda e Tiago me procuraram 3 vezes. Queriam acesso completo às suas contas, alegando que a senhora estava confusa, esquecida, que precisava de ajuda para gerenciar suas finanças. Confusa? Eu? Exatamente o que eu disse a eles. A senhora é lúcida, organizada, sempre foi. Eu recusei dar acesso, mas eles insistiram. Chegaram a sugerir que eu estava sendo irresponsável por não proteger seus bens. Senti o chão sumir. Que mais? Tem as procurações que a senhora assinou há 5 anos. São amplas demais, dona Beatriz. Dão poder para Amanda movimentar contas, vender bens, fazer transações. Tecnicamente, ela não precisa da minha autorização para nada. Mas nunca usei isso. Não, mas o documento existe. E tem mais uma coisa. Ele hesitou. Recebi uma consulta de um escritório de advocacia há 3 meses, perguntando sobre procedimentos de interdição judicial. Interdição? Que é isso? É quando a justiça declara alguém incapaz de gerir os próprios bens e nomeia um curador. Geralmente usado para idosos com Alzheimer, problemas psiquiátricos graves. Perguntei de quem era a consulta. Me disseram que não podiam revelar, mas reconheci o nome do advogado. É primo do Tiago. Meu mundo desabou. Eles estavam planejando me internar judicialmente, me declarar louca. Pra quê? Pra pegar meu dinheiro, meus bens, tudo.
E eu, como idiota, tinha pagado uma viagem de mais de 100 mil reais para eles. Doutor Augusto, o que eu faço? Primeiro, cancela essas procurações imediatamente. Segundo, eu vou revisar todas as suas contas, extratos dos últimos 2 anos e enviar para a senhora. Terceiro, procura um advogado bom de família quando voltar. Quarto, e isso é importante, não assina nada que eles pedirem. Nada. Passei o dia inteiro em choque. Dr. Augusto me mandou um monte de documentos digitalizados por e-mail. Quando abri, tomei um susto. Tinha movimentações que eu não reconhecia. Transferências pequenas, 1.000 reais aqui, 2.000 ali, sempre da minha conta para a conta conjunta da Amanda e do Tiago. Somando tudo nos últimos 18 meses, eram 43.600 reais. Pequeno perto do que eu tinha, mas não era o valor, era o princípio. Eles estavam tirando dinheiro sem pedir autorização. E tinha mais, 3 tentativas de empréstimo usando meu CPF como avalista. Dr. Augusto tinha negado todas, mas a tentativa existiu. Liguei para ele de novo. Cancela tudo. Procurações, cartões adicionais, acesso às contas, tudo. Agora. Ele cuidou de tudo pela internet. Em 2 horas estava feito. Amanda não tinha mais acesso a nada. E aí eu lembrei. A cobertura nos jardins. Eu tinha comprado, mas tinha colocado no nome dela? Liguei para o Dr. Augusto de novo. O apartamento está no nome da Amanda? Ele checou. Não, está no seu nome ainda. A senhora disse que ia doar formalmente, mas nunca assinou a escritura definitiva. Juridicamente, o imóvel é seu. Ela só mora lá por comodato verbal. Por comodato verbal. Ou seja, eu podia tirar ela de lá quando quisesse. Algo mudou dentro de mim naquele momento. Não era mais dor. Não era mais desespero. Era uma frieza calculada, como se um interruptor tivesse sido desligado no meu peito. A mãe amorosa, aquela que fazia tudo para agradar, que se anulava, que pedia desculpas por existir, saiu de férias. E entrou no lugar uma mulher que eu nem sabia que existia dentro de mim. Uma mulher que não ia mais aceitar ser tratada como capacho. Dr. Augusto, vou precisar que o senhor faça mais algumas coisas para mim. Passei a terça-feira inteira organizando tudo. Liguei para a doutora Helena, uma advogada especializada em direito de família que a Clarice conhecia. Expliquei a situação. Ela ouviu tudo e disse: Beatriz, vou ser direta. Você tem um caso sólido. Tentativa de manipulação financeira, transferências não autorizadas, consulta sobre interdição fraudulenta. Isso pode dar processo. Mas antes de ir para a guerra, você precisa decidir. Quer justiça ou quer sua filha de volta? Quero respeito. Então vamos conseguir. Ela me instruiu passo a passo. Reunir provas, documentar tudo, gravar conversas se possível. E principalmente, não confrontar ainda. Deixar eles acharem que estão ganhando. Na quarta-feira, desci para o café da manhã e vi o Thomas, o concierge do hotel. Ele é um rapaz de uns 35 anos, filho de mãe brasileira e pai inglês. Sempre foi gentil comigo desde que cheguei. Quando me viu, veio até minha mesa. Madame Beatriz, está tudo bem? Notei que a senhora está sozinha esses dias. Pensei em mentir, dizer que estava tudo ótimo, mas ele tinha um olhar tão sincero que decidi ser honesta. Contei resumidamente. Ele ficou com uma expressão constrangida. Madame, posso ser sincero com a senhora? Por favor. Eu ouvi a discussão na sexta-feira. Todo mundo no lobby ouviu. Foi desagradável. Sinto muito pela senhora. Ele hesitou. E ouvi mais uma coisa. No sábado à noite, sua filha e o marido dela voltaram aqui para o bar do hotel. Eu estava trabalhando na recepção, mas o bar é logo ali ao lado. Ele apontou. Eles estavam rindo, alto, comentando que finalmente a senhora ia aprender a lição e parar de bancar a rainha. Que a senhora voltaria com o rabo entre as pernas e assinaria os papéis que eles queriam. Meu sangue gelou, mas ao mesmo tempo algo muito estranho aconteceu. Eu sorri. Não um sorriso feliz, um sorriso perigoso. Eles disseram isso? Sim, madame. E mencionaram algo sobre, depois disso, ela vai entender quem manda. Desculpe trazer essas notícias, mas achei que a senhora deveria saber. Thomas, muito obrigada. De verdade. Subi para o quarto e liguei para a doutora Helena. Relatei o que Thomas tinha ouvido. Perfeito. Isso confirma a premeditação. Guarda o nome desse rapaz, a gente pode precisar dele como testemunha se isso escalar. Passei o resto do dia arquitetando.
Revisei todos os documentos que Dr. Augusto tinha enviado. Fiz anotações, cruzei datas. Descobri que as transferências não autorizadas tinham começado exatamente 3 meses depois do casamento. Coincidência? Não. O Tiago tinha entrado na vida dela, e aos poucos foi plantando essa ideia de que eu era o problema. Lembrei de um jantar, 1 ano atrás, na casa deles. Eu tinha levado um bolo de cenoura, aquele que a Amanda sempre amou desde pequena. O Tiago fez uma cara e disse: Beatriz, não precisava. A gente está de dieta. A Amanda riu sem graça e mudou de assunto. Na época, engolia seco. Achei que era sensibilidade minha. Mas agora eu via. Ele estava me desmoralizando aos poucos, me tornando a chata, a intrometida, a velha inconveniente. Quinta-feira de manhã. Meu último dia completo em Londres antes do voo de sexta à noite. Acordei diferente. Tomei banho demorado, me arrumei com capricho, coloquei um vestido vermelho lindo que tinha comprado na Harrods no primeiro dia de viagem. Antes de tudo desmoronar, passei batom, perfume, desci, tomei café da manhã tranquila e saí para caminhar por Londres. Pela primeira vez desde que tinha chegado, prestei atenção na cidade. Era linda. O Tâmisa brilhando sob o sol raro de inverno. As pontes históricas. O Big Ben. Entrei num museu, o British Museum, e passei horas olhando múmias egípcias, esculturas gregas, história humana resumida em salas silenciosas. Sentei num café charmoso em Covent Garden, pedi um cappuccino com um pedaço de torta de maçã e fiquei ali, observando as pessoas. Turistas tirando fotos, casais de mãos dadas, uma mulher da minha idade lendo um livro sozinha numa mesa de canto, sorrindo para algo na página. E percebi, dava para ser feliz sozinha. Dava para existir sem implorar afeto, sem me diminuir, sem aceitar migalhas emocionais. Voltei pro hotel no final da tarde, leve. Pela primeira vez em dias, não chorei. Na sexta-feira de manhã, fiz check-out. O Thomas me ajudou com as malas e disse: Madame, foi um prazer conhecê-la. E se me permite um conselho, a senhora merece coisa melhor. Obrigada, Thomas. Pode deixar que vou conseguir. No táxi a caminho do aeroporto de Heathrow, meu celular tocou. Era Amanda. Primeiro toque, segundo, terceiro. Atendi. Mãe! A voz dela estava estranha, apertada. Sim? Mãe, o que você fez? Fingi inocência. Fiz o quê, Amanda? Meu cartão foi recusado hoje de manhã. Tentei sacar dinheiro e não consegui. Liguei para o banco e disseram que a conta conjunta foi encerrada. E o condomínio me ligou dizendo que o apartamento não está mais no meu nome. O que você fez? Respirei fundo. Olhei pela janela do táxi. Londres desfilando. Eu ia embora. Eles ficavam. Amanda, o dinheiro sempre foi meu. Você sabe disso. A conta conjunta era para emergências, não para vocês tirarem R$ 43.600 sem me avisar. E o apartamento sempre foi meu. Você morava lá por generosidade. Generosidade que acabou quando você me abandonou sozinha em outro país e riu da minha cara num bar. Silêncio do outro lado. Depois, quem te contou isso? Não importa. Importa que fiquei sabendo. Importa que descobri que vocês consultaram um advogado para tentar me interditar judicialmente. Importa que eu acordei, Amanda. E acordei para valer. Ela começou a chorar. Aquele choro falso, forçado, de criança que foi pega fazendo coisa errada. Mãe, foi um mal-entendido. A gente estava estressado com a viagem. Eu te amo. Você sabe disso? Você me ama? Engraçado, porque você gritou na minha cara na sexta-feira que estava cansada de fingir que gostava da minha companhia. Eu estava nervosa. Falei sem pensar. Não, Amanda, você falou exatamente o que sentia. E sabe de uma coisa? Eu aceito. Você não gosta de mim. Tudo bem, mas não vai mais me usar. Tiago tomou o telefone dela. Beatriz, vamos resolver isso como adultos. A gente pode conversar quando você voltar. Adultos? Minha voz saiu gelada. Adultos não abandonam idosos em outros países. Adultos não roubam dinheiro de contas. Adultos não tentam interditar sogras saudáveis para roubar patrimônio. Adultos não falsificam transferências bancárias. Ouvi o silêncio dele. Depois mais baixo. Como você descobriu? Você me subestimou, Tiago. Achou que eu era burra. Uma velhinha boba, apaixonada pela filha, fácil de manipular. Mas eu construí um negócio do zero. Virei empresária quando você ainda estava na faculdade pagando cerveja com mesada dos papais. Não me subestime de novo.
Beatriz, olha. Não, você olha. Minha advogada tem todas as provas. Transferências não autorizadas, tentativa de interdição fraudulenta, tudo. A gente pode resolver isso de duas formas. Ou vocês somem da minha vida voluntariamente, ou eu processo vocês e torno isso público. Escolham. Desliguei. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de adrenalina, de poder. O voo foi tranquilo. Classe executiva, vinho francês, filme bobo. Dormi quase o caminho todo. Quando o avião pousou no aeroporto de Guarulhos às 8 da manhã de sábado, eu estava renovada. Clarice me buscou. Quando me viu saindo do desembarque, ela correu e me abraçou. E aí? Conseguiu? Consegui. No carro, a caminho de casa, contei tudo. Ela bateu palma. Bia, você voltou. A Beatriz guerreira que eu conheci há 40 anos. Pensei que tinha sumido. Estava escondida embaixo de um monte de culpa maternal. Mas ela voltou. Cheguei no meu apartamento em Moema. 3 quartos, varanda com vista para o parque, decoração que eu mesma tinha escolhido. Meu espaço, minha paz. E adivinha quem estava na portaria esperando? Amanda. Vi minha filha antes mesmo de descer do carro da Clarice. Ela estava sentada num banquinho de madeira na área de espera da portaria do prédio, abraçada na própria mala pequena. Usava uma calça jeans desbotada e uma blusa de frio cinza, sem maquiagem, o cabelo preso num coque desleixado, olheiras profundas. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em uma semana. Quando me viu, levantou num pulo. Mãe! Clarice segurou meu braço. Quer que eu fique? Não precisa, Clá. Obrigada. Ela me deu um beijo na testa e sussurrou. Firme. Não cede. Desci do carro, peguei minha mala e caminhei até a entrada do prédio. O seu José, porteiro que trabalhava ali há 15 anos, me cumprimentou. Dona Beatriz, bem-vinda de volta. A senhorita Amanda chegou há umas 2 horas. Disse que ia esperar. Tudo bem, seu José. Obrigada. Olhei para Amanda. Ela tinha os olhos vermelhos, obviamente tinha chorado. Deu um passo na minha direção. Mãe, me desculpa. Por favor, me desculpa. Eu errei. Errei muito. Não respondi. Apenas passei por ela, arrastando minha mala até o elevador. Ela me seguiu. Entramos no elevador em silêncio. Eu apertei o botão do 12º andar. Ela ficou ali, de pé do meu lado, respirando pesado, tentando segurar o choro. Quando chegamos no meu apartamento, abri a porta, entrei, deixei a mala na sala. Amanda entrou atrás e fechou a porta. Mãe, eu sei que você está com raiva. Tem todo o direito. Mas por favor, me escuta. Só 5 minutos. Me virei e olhei para ela. De verdade, minha filha. 38 anos. Gerente de marketing numa multinacional. Pós-graduação, apartamento nos Jardins, carro importado, roupas de marca, tudo que eu nunca tive na idade dela. E ali estava ela, com cara de cachorro abandonado, implorando. 5 minutos, eu disse, cruzando os braços. Ela respirou fundo. Mãe, eu fui horrível com você. Falei coisas terríveis. Te abandonei em Londres. E eu não tenho desculpa. Não posso jogar a culpa no Tiago. Não posso dizer que estava estressada. A verdade é que eu fui uma filha ingrata, egoísta e cruel. Fiquei em silêncio, esperando. Eu acho que com o tempo fui perdendo a noção do valor das coisas. Tudo sempre foi fácil demais para mim. Você sempre resolveu tudo. E quando o Tiago começou a falar que eu precisava tomar as rédeas da minha vida, deixar de ser dependente, aquilo fez sentido na minha cabeça. Mas do jeito errado. Eu comecei a ver você como o problema, como se você fosse a razão da minha imaturidade. E não era. Nunca foi. O problema era eu. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Quando você cortou o meu acesso às suas contas, quando descobri que o apartamento não era meu, eu entrei em pânico. Mas não porque perdi o dinheiro. Foi porque percebi que tinha perdido você. E você vale mais que qualquer apartamento, qualquer conta bancária. Eu fui burra, mãe. Muito burra. Sentei no sofá. Ela ficou de pé, esperando minha reação. Amanda, comecei, com voz calma, mas firme. Você me humilhou publicamente, na frente de dezenas de pessoas. Me abandonou sozinha num país estrangeiro. Riu da minha cara num bar dizendo que eu ia voltar com o rabo entre as pernas. Sacou R$ 43.600 da minha conta sem autorização. E o pior, vocês consultaram um advogado para tentar me interditar judicialmente, me declarar louca,
incapaz, só para pegar meu dinheiro. Ela empalideceu. Como você? Quem te contou? Isso não importa. Importa que é verdade. Mãe, aquilo foi ideia do Tiago. Eu juro. Ele disse que era só uma consulta, que a gente precisava proteger seu patrimônio caso você ficasse senil no futuro. Eu achei estranho, mas ele me convenceu que era normal, que famílias responsáveis faziam isso. E você acreditou. Eu fui idiota, eu sei. Eu levantei a mão pedindo silêncio. Ela parou de falar. Amanda, você tem 38 anos. É adulta, formada, inteligente. Não pode jogar a culpa no marido para sempre. Você fez escolhas, escolhas horríveis. E escolhas têm consequências. Eu sei, e estou disposta a enfrentar as consequências. Só não quero perder você, mãe. Você é a única família que eu tenho de verdade. Suspirei. Uma parte de mim, a mãe que passou 38 anos cuidando dessa menina, queria abraçar ela, dizer que estava tudo bem, que a gente superava isso juntas. Mas a outra parte, a mulher que tinha acabado de descobrir a própria espinha dorsal em Londres, sabia que perdoar fácil demais era perigoso. Onde está o Tiago? Não sei. E não me importo. Eu mandei ele embora. Embora para onde? Vocês moram juntos. Morávamos, no apartamento que era seu, que agora voltou a ser oficialmente seu. Ele saiu ontem, pegou as coisas dele e foi para casa da mãe. Vocês brigaram? Brigamos. Quando você desligou aquele telefone no sábado, eu confrontei ele. Perguntei sobre a interdição, sobre o dinheiro que sumiu da conta, sobre tudo. Ele tentou me convencer que era pro nosso bem, que você estava perdendo a cabeça, que a gente tinha direito ao seu patrimônio porque você não ia levar pro caixão mesmo. Eu fiquei enjoada, mãe. Enjoada de mim por ter acreditado nele. Enjoada dele por ter me manipulado. Terminei o casamento ali mesmo. Fiquei surpresa. Não esperava isso. Você terminou? Terminei. Falei que queria divórcio. Ele riu. Disse que eu ia me arrepender, que sem o dinheiro da mamãezinha eu ia quebrar, que eu não sabia viver sem ser sustentada. E sabe o que foi pior? Ele tinha razão. Eu nunca paguei minhas próprias contas de verdade. Tudo sempre veio de você. Amanda sentou no chão, na frente do sofá, cansada. Mãe, quando você cortou meu acesso a tudo, eu tive que olhar para minha própria vida pela primeira vez. E sabe o que vi? Dívidas. Eu e o Tiago temos dívidas enormes, cartões de crédito estourados, financiamento de carro atrasado, empréstimo consignado. A gente ganhava bem. Os dois juntos traziam uns 38 mil reais por mês, mas gastava 50. E a diferença vinha de você, das suas ajudinhas, dos presentinhos, dos valores que a gente tirava daquela conta conjunta. Eu não sabia disso. Achava que eles eram financeiramente estáveis. Quanto vocês devem? Ela hesitou. Depois disse num fio de voz. 132 mil reais. Como? Cartões, empréstimos, cheque especial. O Tiago gostava de viver bem. Restaurantes caros, roupas de marca, viagens. Eu entrava na onda. E quando apertava, a gente pegava um pouquinho da sua conta. Só até o bônus sair, a gente dizia. Mas o bônus nunca chegava, ou chegava e já estava comprometido. Senti raiva, mas também uma tristeza profunda. Minha filha tinha virado isso. Uma adulta endividada, dependente, manipulada. E agora? O que você vai fazer? Vou pagar. Sozinha. Já cancelei todos os cartões. Cortei as assinaturas de streaming, clube, academia chique. Vou vender meu carro e comprar um usado. Vou alugar um apartamento menor. E vou trabalhar. De verdade, sem esperar que alguém me salve. Olhei para ela. Havia sinceridade ali? Ou era desespero? Difícil saber. Mãe, ela disse com voz embargada, eu não estou pedindo dinheiro. Eu sei que não mereço. Estou pedindo uma chance de provar que posso ser uma filha melhor, uma pessoa melhor. Não precisa me perdoar agora, nem semana que vem, mas por favor, não me tira da sua vida completamente. Fiquei em silêncio por um tempo longo. Depois levantei. Estou cansada. Foi um voo longo. Você pode ir. Ela levantou também, limpou o rosto. Posso te ligar? Semana que vem? Pode. Obrigada. Ela caminhou até a porta. Antes de sair, se virou. Mãe, eu te amo. De verdade. Desculpa ter demorado tanto para perceber o que eu tinha. Fechou a porta e saiu. Fiquei ali, sozinha no meu apartamento silencioso,
processando. Será que ela estava falando a verdade? Ou era manipulação para voltar a ter acesso aos meus bens? Não sabia. E por mais que meu coração de mãe quisesse acreditar, minha cabeça agora era mais cautelosa. Liguei para a doutora Helena, minha advogada. Contei sobre a visita da Amanda. Beatriz, toma cuidado. Pode ser arrependimento genuíno ou pode ser tática. Mantém distância por enquanto. Deixa ela provar com ações, não com palavras. Na segunda-feira, comecei a reconstruir minha rotina. Academia, encontros com amigas. Voltei para o clube de leitura que tinha abandonado há 2 anos porque não tinha tempo. Mentira, tinha tempo, mas a Amanda sempre precisava de alguma coisa e eu largava tudo. Marquei jantar com a Clarice, com a Mariana, com a Vera, amigas antigas que eu tinha negligenciado. E foi numa terça-feira, durante um almoço com a Mariana, num restaurante no Itaim, que recebi uma ligação estranha. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez aceitar a chamada. Alô? Dona Beatriz? Era uma voz masculina, jovem. Sim, quem fala? Meu nome é Rafael. Sou contador no escritório Silva em Associados. A senhora não me conhece, mas eu trabalho com o Tiago, seu ex-genro. Meu corpo inteiro ficou alerta. E o que o senhor quer? Dona Beatriz, eu estou ligando porque... Olha, isso é antiético da minha parte. Posso até perder meu emprego se descobrirem, mas minha consciência não deixa. A senhora parece ser uma pessoa decente e o que está acontecendo não está certo. Do que o senhor está falando? Ouvi ele respirar fundo do outro lado. O Tiago me procurou há 3 meses. Pediu que eu ajudasse ele a organizar alguns documentos sobre a senhora. Relatórios médicos falsos, atestados de incapacidade, laudos psiquiátricos forjados, tudo para embasar um processo de interdição. Senti o sangue gelar nas veias. O quê? Ele queria me pagar R$ 20.000 para fazer isso. Eu recusei. Disse que era antiético e possivelmente ilegal. Ele ficou bravo, disse que eu era fraco, que todo mundo tem seu preço. Depois disso, ele procurou outros contadores e encontrou um que topou. Quem? Um tal de Valdir Cunha. Escritório pequeno em Osasco. Faz trabalho sujo para quem paga bem. O Tiago pagou R$ 35.000 para ele fabricar os documentos. Eu sei porque vi o comprovante de transferência acidentalmente numa reunião. Anotei tudo no guardanapo do restaurante. A Mariana me olhava preocupada. Fiz um sinal para ela de já te explico. Rafael, por que está me contando isso? Porque o Tiago comentou numa mesa de bar semana passada, bêbado, que ia finalizar o plano em breve, que a velha já tinha caído na armadilha em Londres e que agora era só apertar o cerco. Ele riu, fez piada, chamou a senhora de galinha dos ovos de ouro. Me deu nojo. E a Amanda? Minha filha estava envolvida? Silêncio. Depois, no começo acho que sim. Ela participava das reuniões, mas nas últimas semanas ela começou a questionar. Ouvi uma discussão deles por telefone, o Tiago gritando que ela estava ficando mole, que era agora ou nunca. Não sei se ela está envolvida ainda. Minha cabeça girava. Rafael, o senhor pode me enviar provas disso? E-mails, mensagens, qualquer coisa? Posso. Tenho prints de conversas do grupo de WhatsApp que o Tiago criou com o Valdir e mais 2 pessoas. Vou mandar para o seu e-mail. Qual é? Passei meu e-mail. Ele disse que enviaria ainda hoje e desligou. Olhei para Mariana. Ela estava boquiaberta. Bia, que foi isso? Contei. Ela ficou indignada. Mas que desgraçado! Beatriz, você precisa agir rápido. Se ele entrar com esse processo de interdição, usando documentos falsos, pode te dar uma dor de cabeça enorme. Mesmo que você prove depois que é falso, o estrago já está feito. Liguei imediatamente para a doutora Helena. Relatei a ligação do Rafael. Ela ouviu tudo e disse: Beatriz, isso é tentativa de fraude processual. É gravíssimo. Assim que você receber os documentos, me encaminha. Vamos preparar uma representação ao Ministério Público e um processo de dano moral contra ele. E vamos também pedir uma medida protetiva para impedir que ele se aproxime de você. À tarde, Rafael enviou os documentos. Quando abri, foi pior do que imaginava. Um grupo de WhatsApp chamado Projeto B. Projeto Beatriz, presumi. Participantes: Tiago, Valdir, o contador corrupto, um tal de Dr. Henrique, psiquiatra, e alguém chamado apenas Júnior. As mensagens eram chocantes. Tiago: pessoal, a velha está em Londres. É agora
ou nunca. Valdir, os laudos estão prontos? Valdir, prontos, atestando demência senil avançada, incapacidade de gerir patrimônio, necessidade de curador imediato. Dr. Henrique. Os laudos psiquiátricos estão assinados. Óbvio que nunca examinei a senhora, mas em papel está tudo certinho. 3 consultas fictícias, diagnóstico progressivo. Júnior. Mano, tu tens certeza que isso vai dar certo? E se investigarem? Tiago. Não vão investigar. Processo de interdição é rápido. Juiz homologa, eu viro o curador dela, transfiro tudo para meu nome e problema resolvido. A Amanda ainda está em cima do muro, mas quando vira o dinheiro pingando, ela esquece os escrúpulos. Valdir. E o pagamento? Você falou 35K? Cadê? Tiago. Calma. Assim que eu tiver acesso às contas da velha, pago vocês em dobro. 70K para cada. Ela tem quase 4 milhões em aplicações. É mixaria para ela. 4 milhões. Ele sabia exatamente quanto eu tinha. Como? A Amanda tinha contado? Ou ele tinha fuçado em documentos na minha casa? Continuei lendo. Tinha mais. Tiago, a gente deixa ela em Londres sozinha. Ela volta humilhada, assina o que eu pedir. Se não assinar, a gente entra com a interdição mesmo. Win-win. Doutor. Henrique. E se ela contestar? Pedir contraprova? Tiago. Ela tem 64 anos. Quem o juiz vai acreditar? Numa velha confusa ou em laudos médicos assinados? Meu estômago revirou. Esse homem tinha planejado me destruir. E quase conseguiu. Encaminhei tudo para a doutora Helena. Ela respondeu em minutos. Beatriz, isso aqui é mais do que suficiente. Vamos entrar com representação contra os 4. O Tiago vai responder por tentativa de fraude, estelionato, uso de documento falso. Os outros, cumplicidade. Isso dá cadeia. E a Amanda, pelo que está aqui, ela estava sabendo, mas se afastou. Não dá para processar ela por isso, mas você pode confrontá-la. Sentei no sofá, lendo e relendo as mensagens. Minha filha sabia. Talvez não de tudo, talvez não dos detalhes, mas sabia que algo errado estava acontecendo. E foi cúmplice por omissão. Senti uma dor profunda, diferente da dor de Londres. Aquela era choque, humilhação. Essa era traição pura. Minha própria filha tinha me vendido. Peguei o telefone. Disquei o número da Amanda. Ela atendeu no segundo toque. Mãe? Oi, estava pensando em você. Posso ir aí tomar um café amanhã? Amanda, preciso falar com você. Agora. Vem aqui. Tudo bem? Você está estranha? Vem. Desliguei. 1 hora depois, ela tocou a campainha. Abri a porta. Ela entrou sorrindo, carregando uma sacola. Trouxe aquele pão de queijo da padaria que você adora. Senta. O sorriso morreu no rosto dela. Mãe, o que foi? Peguei meu notebook, abri o e-mail com os prints e virei a tela para ela. Lê. Ela começou a ler. Vi o rosto dela mudar de cor, do rosado pro branco, depois pro verde. Mãe, Você sabia? Não, quer dizer, O Tiago falou que era só uma precaução. Ele disse que a gente precisava proteger seu patrimônio caso você ficasse doente. Eu não sabia que eram documentos falsos. Eu juro. Amanda, você é advogada de formação. Estudou direito antes de fazer publicidade. Você sabe que não se faz laudo psiquiátrico sem examinar a pessoa. Você sabe que isso é fraude. Ela começou a chorar. Eu fui burra, mãe. Eu quis acreditar nele porque era mais fácil. Era mais fácil achar que você estava ficando senil do que admitir que a gente estava errado, que a gente estava te usando. Você deixou ele me chamar de velha, de galinha dos ovos de ouro. Eu não sabia dessas mensagens, ela gritou. Quando descobri que ele tinha ido atrás de documentos falsos, semana passada, eu terminei o casamento. Por isso, porque percebi que tinha ido longe demais. Você descobriu só semana passada? Ou descobriu e fingiu que não viu até eu cortar seu acesso ao dinheiro? Ela ficou em silêncio. Resposta suficiente. Amanda, sai daqui. Mãe, me perdoa. Eu errei muito, mas eu te amo. Amor não é isso. Minha voz saiu num grito que me surpreendeu. Amor não é deixar teu marido forjar documentos para internar tua mãe como louca. Amor não é arrancar 43 mil reais escondido. Amor não é me abandonar em Londres rindo depois. Isso não é amor, Amanda. Isso é ganância disfarçada de afeto. Ela soluçava. Eu sei. Você tem razão.
Eu sou um monstro. Eu mereço que você me odeie. Eu não te odeio. E isso é o pior. Porque seria mais fácil se eu odiasse. Mas eu não consigo. Você é minha filha. Eu te carreguei na barriga. Te amamentei. Cuidei de você quando estava doente. Te ensinei a ler, a andar de bicicleta. Te consolei quando o primeiro namorado terminou com você. Como eu te odeio. Mas como eu confio em você de novo. Amanda caiu de joelhos no chão, chorando desesperada. Eu não sei, mãe. Não sei. Só sei que vou passar o resto da minha vida tentando consertar isso. Trabalhando, provando, sendo a filha que você merece. Olhei para ela ali, destruída, e uma parte de mim teve pena. Mas a outra parte, a parte que tinha acabado de descobrir a própria força, sabia que pena não era o mesmo que reconciliação. Amanda, levanta. Pega suas coisas e vai. Ela levantou, limpou o rosto, pegou a bolsa. Na porta se virou. Mãe, só mais uma coisa. Aquele apartamento que era seu, que eu morava, tem uma caixa no closet. No canto esquerdo, em cima. Abre ela. Tem coisas lá dentro que vão te interessar. Que coisas? Documentos, comprovantes, coisas que eu guardei sem o Tiago saber, achando que um dia ia precisar me proteger dele. Agora você pode usar. E saiu. Fiquei parada no meio da sala por 10 minutos. Depois liguei para o Dr. Augusto. Preciso entrar naquela cobertura nos jardins hoje ainda. É sua, dona Beatriz. A senhora tem as chaves? Tenho. Fui até lá. O prédio era chique. Portaria 24 horas, segurança, área de lazer completa. Subi até o apartamento no 14º andar. A cobertura que eu tinha comprado 7 anos atrás como presente de casamento para Amanda. Entrei. O lugar estava uma bagunça. Roupas jogadas, louça suja na pia, cama desfeita. A Amanda claramente tinha saído às pressas depois que eu bloqueei tudo. Fui até o closet. Era enorme, planejado, cheio de roupas de marca. No canto esquerdo, em cima, tinha uma caixa de papelão simples, meio amassada. Peguei. Abri. Dentro, uma pilha de documentos. Comecei a folhear e meu queixo caiu. Extratos bancários da conta conjunta do Tiago com outra mulher. Uma tal de Fernanda. Transferências mensais, R$ 10.000. Pagamento de aluguel de um apartamento na Vila Madalena. Contas de restaurantes, hotéis, joias. Tiago tinha uma amante e estava bancando ela com o dinheiro que tirava de mim. Tinha mais. Comprovantes de dívidas em casas de apostas online. R$ 142.000 perdidos em menos de um ano. Contratos de empréstimos com agiotas, juros absurdos, ameaças de cobrança. E o pior, prints de conversas entre Tiago e a tal Fernanda. Ele dizendo que logo ia resolver a situação da sogra e eles iam poder viver de boa com a grana dela. Amanda sabia de tudo isso e guardou as provas. Por quê? Para se proteger? Ou porque, no fundo, ainda tinha um pingo de decência? Fotografei tudo com meu celular. Enviei para a doutora Helena. Ela respondeu em caps lock. Beatriz, isso aqui enterra ele. Vamos processar por tudo. Dano moral, fraude, estelionato, bigamia, se ele for casado com ela, tudo. Saí do apartamento com a caixa. No elevador encontrei a vizinha do andar de baixo, Dona Márcia, uma senhora elegante de uns 70 anos. Beatriz, que saudade! Faz tempo que não te vejo. Pois é, Dona Márcia, estive viajando. Ah, que bom! E sua filha? Ela saiu de mudança? Mais ou menos. Está se reorganizando. Ela baixou a voz como quem vai contar fofoca. Olha, não queria me meter, mas aquele marido dela, Bia, ele trazia uma moça aqui direto, tipo, toda semana. Eu via do meu apartamento quando eles chegavam. Uma morena alta, bonita. Eles entravam de mãos dadas. Sua filha nunca estava em casa nesses dias. Eu quase te contei 1000 vezes, mas não sabia se devia... Dona Márcia, a senhora fez certo em me contar agora. No carro, voltando para casa, eu processava tudo. Tiago não era só um manipulador. Era um parasita completo. Usava meu dinheiro para bancar amante, pagar dívidas de jogo, viver vida dupla. E ainda tinha a audácia de tentar me internar como louca para roubar tudo. Cheguei em casa e liguei para Amanda. Você sabia da Fernanda? Silêncio. Depois. Sabia. Descobri há 4 meses. Achei as mensagens no celular dele. Confrontei. Ele disse que ia terminar com ela. Mentiu. E você continuou casada com ele? Eu tava com vergonha, mãe. Vergonha de admitir que tinha errado, que você tinha razão desde o começo sobre ele. Vergonha de voltar atrás.
Então fingi que estava tudo bem e foquei em conseguir o máximo possível antes do casamento afundar de vez. Foi horrível. Eu me tornei uma pessoa horrível. Por que não pediu ajuda? Porque... Ela hesitou. Porque pedir ajuda significava admitir que eu precisava de você. E eu passei os últimos 3 anos tentando provar que não precisava, que era independente, adulta. Foi orgulho burro, mãe. E me destruiu. Desliguei. Fui tomar banho. Debaixo do chuveiro, chorei. Não de tristeza, de alívio, porque finalmente eu via tudo com clareza. Minha filha não era má. Era fraca, imatura. Tinha tomado decisões péssimas, mas tinha guardado as provas. Tinha, no final das contas, escolhido o lado certo. Tarde, mas tinha escolhido. Na quinta-feira marquei uma reunião no meu apartamento. Convidei doutora Helena, advogada, doutor Augusto, contador, Clarice, melhor amiga e testemunha, e Amanda. Quando Amanda chegou, viu todo mundo e ficou pálida. Mãe, o que é isso? Senta. Ela sentou. Parecia uma ré no tribunal. Doutora. Helena começou. Amanda, sua mãe me contratou para organizar a situação jurídica envolvendo você e seu ex-marido. Vou ser direta. Temos provas suficientes para processar o Tiago por múltiplos delitos: fraude processual, estelionato, falsificação de documentos, apropriação indébita. Ele pode pegar de 4 a 8 anos de prisão. Amanda engoliu seco. Eu sei. Você estava ciente dos planos dele? Parcialmente. No começo achei que era só paranoia dele. Depois percebi que era sério. Quando descobri os documentos falsos, terminei o casamento. Por que não denunciou? Porque eu tinha medo. Medo de ser acusada como cúmplice. Medo de perder tudo. Medo de ter que admitir o que tinha me tornado. Doutora Helena olhou para mim. Eu assenti. Ela continuou. Sua mãe decidiu não processar você. Não porque você não merece, mas porque ela ainda acredita que você pode mudar. No entanto, existem condições. Quais? Respirei fundo e falei. Primeira condição. Você vai pagar as próprias dívidas, sozinha. Não vou dar um centavo, nem emprestar, nem perdoar. Você vai trabalhar, cortar gastos e quitar tudo. Ela concordou com a cabeça. Segunda condição. Terapia. Obrigatória. 2 vezes por semana. Vou pagar, mas você tem que ir, sem falta. Porque o problema não é só financeiro, é emocional. Eu aceito. Terceira condição, distância. Por 6 meses, a gente não se vê pessoalmente. Podemos conversar por telefone 1 vez por semana, 15 minutos. Mas não vem aqui, não pede para almoçar, não aparece de surpresa, eu preciso desse espaço. Vi os olhos dela encherem de lágrimas, mas ela engoliu e disse, entendo e aceito. Quarta condição. Depois desses 6 meses, se você cumprir tudo, a gente reavalia. Mas a relação não vai ser mais como antes. Não vou ser mais a mãe banco. Vou ser a mãe pessoa. E você vai ser a filha pessoa. Com limites, com respeito mútuo. Eu quero isso, mãe. De verdade. Doutor Augusto entrou na conversa. Amanda, como contador da sua mãe, vou monitorar qualquer tentativa de acesso não autorizado. Qualquer coisa suspeita, nós tomamos medidas legais imediatas. Está claro? Claríssimo. Clarice, que até então estava quieta, falou. Menina, sua mãe está te dando uma segunda chance que muita gente não daria. Não estraga, porque se você estragar, vai me ter como inimiga também. E eu sou bem menos tolerante que ela. Amanda olhou para mim com os olhos marejados. Obrigada, mãe. Eu não vou decepcionar você de novo. Juro pela minha vida. Todos saíram. Fiquei sozinha no apartamento. Olhei pela janela. O sol estava se pondo sobre São Paulo. A cidade gigante, indiferente, seguindo seu ritmo. E pela primeira vez em muito tempo, senti paz. 2 semanas depois, recebi uma notificação de citação judicial. Tiago tinha entrado com o processo de interdição contra mim, usando os laudos falsos. Liguei imediatamente para a doutora Helena. Ela estava esperando. Ele caiu na armadilha. Armadilha? A gente sabia que ele ia fazer isso. Agora que ele protocolou os documentos falsos em juízo, a gente tem ele na mão. Apresentei hoje de manhã uma contestação incluindo todas as provas, os prints do WhatsApp, os laudos verdadeiros de médicos de verdade atestando sua plena capacidade, perícia grafotécnica provando que as assinaturas nos laudos dele são falsificadas. O juiz já suspendeu o processo e determinou investigação. O Ministério Público já foi acionado.
Senti um arrepio. E agora? Agora a gente espera a justiça agir. Mas tem mais uma coisa. Consegui um mandado de busca e apreensão pro apartamento dele. A polícia vai lá amanhã de manhã. Vão apreender computadores, celulares, documentos. Se encontrarem evidências de outros golpes, e vão encontrar, ele se afunda mais ainda. Na manhã seguinte, doutor, Augusto me ligou empolgado. Dona Beatriz, o apartamento da Vila Madalena que o Tiago paga para a amante está em nome de uma empresa fantasma, e essa empresa tem dívidas na Receita Federal de R$ 187 mil. Eles vão penhorar os bens. As coisas estavam se desenrolando sozinhas, como dominós caindo. Na terça-feira, Amanda me ligou. Mãe, o Tiago me ligou. Está desesperado. Perdeu o emprego porque a empresa descobriu que ele usava a posição dele para fazer consultorias paralelas não declaradas. A amante terminou com ele quando descobriu que ele está quebrado. A mãe dele expulsou ele de casa porque não aguenta as cobranças de agiota. Ele está morando num hotel barato em Santo Amaro. E você está me contando isso por quê? Porque ele pediu para eu interceder com você. Disse que vai largar tudo, sumir se você não processar ele. Que vai embora pro interior, recomeçar longe. O que você respondeu? Que ele se vire. Que eu não sou mais mulher dele e que ele cavou a própria cova. Senti orgulho. Pequeno, mas real. Muito bem. Mãe, tem mais uma coisa. Ele me ameaçou. Disse que se ele cair, vai me levar junto. Que vai contar pro juiz que eu sabia de tudo desde o começo. Deixa ele falar. Você tem as provas de que se afastou a tempo. E eu tenho a caixa de documentos que você guardou. Mostra que você, no final, fez a coisa certa. Obrigada, mãe. Na sexta-feira à noite, tocaram a campainha do meu apartamento. Era uma entrega de cartório. Abri o envelope. Intimação para audiência de conciliação no processo que o Tiago tinha aberto. Só que agora não era mais processo de interdição. Era processo de fraude processual contra ele. Doutora Helena me ligou. Beatriz, a audiência é semana que vem. Você precisa ir. Vai ser rápido, só para formalizar as acusações. Depois disso, ele provavelmente vai ser preso preventivamente até o julgamento. Ele vai estar lá? Vai, com o advogado dele, mas sem chances de ganhar. Cheguei no dia da audiência vestida com meu melhor tailleur, cabelo impecável, maquiagem leve mas elegante. Queria que ele me visse não como vítima, mas como a mulher que sobreviveu à tentativa dele de me destruir. Entrei na sala de audiências. Era pequena, mesa redonda, juiz, escrevente, advogados, e lá estava ele, Tiago. Barba por fazer, terno amassado, olheiras profundas. Quando me viu, desviou o olhar. O juiz começou. Estamos aqui para tratar do caso de tentativa de interdição fraudulenta movida pelo senhor Tiago Costa contra a senhora Beatriz Maria da Silva. Senhor Tiago, o senhor tem ciência das acusações contra você? Tenho, excelência. O senhor deseja se manifestar? O advogado do Tiago, um homem baixinho e suado, tentou. Excelência, meu cliente alega que foi induzido a erro por terceiros. Terceiros que ele contratou e pagou. Doutora Helena cortou. Temos prints provando que ele coordenou tudo. O juiz folheou os autos. De fato, as provas são robustas. Senhor Tiago, a senhora Beatriz poderia requerer sua prisão preventiva imediata. No entanto, ela optou por uma proposta de acordo. A senhora quer apresentar? Doutora Helena se levantou. Sim, excelência. Minha cliente propõe o seguinte. O senhor Tiago retira imediatamente todos os processos contra ela, assina a confissão de dívida de R$ 300 mil referentes a danos morais, a serem pagos em 120 parcelas, e se compromete a não se aproximar a menos de 500 metros da minha cliente pelo resto da vida. Em troca, ela não representará criminalmente contra ele pelos delitos de fraude e estelionato, permitindo apenas a continuidade da investigação do Ministério Público sobre os demais envolvidos. Tiago olhou para o advogado dele. Sussurraram. Depois ele disse, voz fraca, eu aceito. Excelente. O juiz bateu o martelo. Acordo homologado. Senhor Tiago, se descumprir qualquer cláusula, a senhora Beatriz pode acionar a prisão civil e as ações criminais voltam automaticamente. Está ciente? Estou. Então estamos encerrados. Levantei e saí da sala. Tiago tentou falar comigo no corredor. Beatriz, eu... Me virei e olhei nos olhos dele. Não se aproxime de mim. Nunca mais. Ele recuou.
entrou no elevador diferente do meu. No estacionamento, Clarice me esperava encostada no carro. E aí? Como foi? Acabou. Ele assinou tudo. Você é uma leoa, Bia. Sempre foi. Fomos almoçar num restaurante que a gente amava, o Dalva e Dito, perto da minha casa. Pedimos feijoada, caipirinha, conversamos sobre coisas leves, sobre a viagem que a gente ia fazer mês que vem, só nós duas, para Porto de Galinhas, sobre o novo projeto dela de consultoria de moda, sobre a vida. No meio do almoço, meu celular tocou. Era Amanda. Mãe, o Tiago me ligou. Disse que você ganhou, que ele perdeu tudo. Ele estava chorando. E nada. Só queria te contar e dizer que estou orgulhosa de você. Você é mais forte que qualquer pessoa que eu conheço. Desliguei e sorri. Um sorriso verdadeiro. 2 semanas depois, Amanda me mandou uma mensagem. Mãe, consegui um apartamento pequeno em Pinheiros. Kitnet, mas é meu. Aluguei com meu dinheiro. Consegui vender meu carro e comprar um usado. Estou indo para a 2ª semana de terapia. Está sendo difícil, mas necessário. Respondi. Orgulhosa de você. Passou 1 mês. Ela ligava toda sexta à noite, nossos 15 minutos, conversas ainda meio travadas, mas genuínas. Ela contava sobre o trabalho, sobre como estava aprendendo a cozinhar, macarrão queimado, mas é um começo, sobre as descobertas na terapia. E eu contava sobre minhas aulas de dança de salão, sobre o grupo de voluntariado que tinha entrado, levava comida para moradores de rua todo sábado, sobre o curso de francês online que comecei. Passou 2 meses, 3, 4. No 5º mês, ela me mandou uma foto. A geladeira dela, cheia de comida. Legenda. Primeira compra do mês feita totalmente com meu dinheiro. Sem dívidas, sem cartão de crédito, só débito. Respondi com emoji de coração. No 6º mês, dia marcado, toquei a campainha do apartamento dela em Pinheiros. Era um prédio simples, mas bem localizado. Ela abriu a porta e pela primeira vez em meio ano, nos abraçamos. O apartamento era minúsculo, 15 metros quadrados no máximo. Cama de solteiro, mesinha pequena, uma banqueta, fogão de 2 bocas. Mas estava limpo, organizado, cheirando a café fresco. Bem-vinda ao meu reino, ela brincou nervosa. Está lindo. Está honesto, ela corrigiu. É o que eu posso pagar com meu salário depois de separar a parte das dívidas, mas é meu. Sentamos na mesinha. Ela serviu café, pão de queijo que tinha feito, de mistura de pacote, mas ficou bom. Conversamos. De verdade, sem máscaras. Mãe, na terapia descobri uma coisa sobre mim. Eu sempre tive medo de não ser suficiente. Tipo, filha boa o suficiente, inteligente o suficiente, bem-sucedida o suficiente. E quanto mais você me dava, mais eu sentia que era porque você achava que eu não dava conta sozinha. Ficou um ciclo vicioso. Eu pedia, você dava, eu me sentia fraca, pedia mais. Nunca foi sobre você ser fraca, Amanda. Eu sei disso agora. Era sobre você ser generosa. Mas eu distorci tudo na minha cabeça, e o Tiago alimentou essa distorção. Me convenceu de que você me infantilizava, que eu precisava me libertar. No fim, só me afundei mais. Segurei a mão dela por cima da mesa. E agora? Como você se sente? Cansada, ela riu. Pagar conta é chato. Acordar cedo todo dia é chato. Cozinhar é chato. Mas eu me sinto real. Tipo, pela primeira vez na vida, quando olho no espelho, reconheço a pessoa que tá ali. Não é a filhinha da mamãe, não é a esposa troféu, não é a gerente bem-sucedida. É só a Amanda. E tá tudo bem. 6 meses viraram 1 ano. Amanda manteve todas as promessas. Terapia religiosamente. Dívidas quitadas, ainda faltavam algumas, mas ela estava pagando. Trabalho sério. E nossa relação se reconstruiu. Diferente, mais saudável. A gente almoçava junto uma vez por mês, sempre em lugares simples. Ela fazia questão de pagar metade da conta. Questão de princípio, mãe. Eu deixava. Quanto ao Tiago, a justiça seguiu seu curso. O Ministério Público processou ele, Valdir, Dr. Henrique e Júnior. Todos foram condenados. Tiago pegou 5 anos em regime semiaberto por fraude processual, falsificação de documento e estelionato. Valdir e Dr. Henrique, 4 anos cada. Júnior, por ser menor participação, prestação de serviços comunitários. Tiago nunca pagou a indenização de R$300 mil. Não tinha dinheiro, mas já era esperado.
Eu não fiz por dinheiro. Fiz por dignidade. 1 ano e meio depois de Londres, recebi um convite inesperado. Thomas, o concierge do hotel, me mandou uma mensagem no LinkedIn. Madame Beatriz, estou indo ao Brasil em férias. Adoraria tomar um café se a senhora tiver disponibilidade. Marcamos. Ele veio a São Paulo, nos encontramos no MASP. Conversamos sobre a vida, sobre Londres, sobre tudo. Ele contou que tinha pedido demissão do hotel e agora trabalhava numa ONG que ajudava imigrantes. Aquele dia em que conversei com a senhora me fez pensar. Queria fazer algo que importasse de verdade. Às vezes, os piores momentos nos levam para os melhores caminhos, eu disse. E a senhora? Está bem? Estou ótima, livre, forte, feliz. 2 anos depois de Londres, numa manhã de sábado, tocaram a campainha do meu apartamento. Era Amanda, mas não estava sozinha. Tinha uma moça com ela, de uns 30 e poucos anos, morena, sorriso largo. Mãe, essa é a Júlia, minha namorada. Levei uns segundos para processar. Namorada? Amanda riu, nervosa. É, surpresa, né? Para mim também foi. Depois do divórcio, na terapia, descobri coisas sobre mim. E uma delas é que eu gosto de mulheres. Sempre gostei. Mas reprimi a vida inteira, porque achava que era errado, que você ia ficar decepcionada, que ia manchar nossa imagem perfeita. Casei com o Tiago porque era o que eu achava que devia fazer, mas não era o que eu queria. Olhei para Júlia. Ela apertou a mão da Amanda, solidária. Amanda, eu disse sorrindo, a única coisa que me decepciona é você esconder quem você é. De resto, eu só quero que você seja feliz. E se a Júlia te faz feliz, então bem-vinda à família. Júlia me abraçou. Obrigada, dona Beatriz. Fizemos café, conversamos, rimos. Pela primeira vez em muito tempo, tivemos um dia de família de verdade. Sem máscaras, sem mentiras, sem dinheiro no meio. Hoje, 3 anos depois de Londres, vivo minha vida. Não por ninguém. Por mim. Viajo quando quero. Leio, danço, faço trabalho voluntário. Tenho amigas, atividades, propósito. Amanda está bem. Mora com a Júlia num apartamento em Perdizes, ainda pequeno, mas maior que a kitnet. Trabalha duro. Planeja casar no próximo ano. Casamento civil simples, ela já avisou. E nossa relação é sólida, porque é construída em respeito, não em dependência. Mês passado, a gente estava almoçando num restaurante no Jardim Europa, quando Amanda me perguntou: Mãe, você se arrepende de ter cortado meu acesso ao dinheiro, de ter me forçado a crescer do jeito duro? Pensei bastante antes de responder. Me arrependo de não ter feito isso antes. Te fazer crescer não foi crueldade. Foi o maior ato de amor que eu podia ter dado. Ela sorriu. Obrigada por não desistir de mim mesmo quando eu desisti de você. Se você está me ouvindo agora e se vê nessa história, seja como a mãe sufocada, seja como a filha perdida, escuta bem. Dignidade não se negocia. Amor verdadeiro não vem com preço. E às vezes, perder alguém temporariamente é a única forma de não perdê-los para sempre. Eu poderia ter voltado de Londres destruída. Poderia ter aceitado as migalhas emocionais que me ofereciam. Poderia ter continuado sendo a mãe banco, a galinha dos ovos de ouro. Mas escolhi me respeitar. Escolhi me valorizar. E sabe o que aconteceu? A pessoa que eu mais amava no mundo me respeitou de volta. Demorou. Doeu. Mas aconteceu. Então, se alguém te trata como invisível, como descartável, como algo que só vale pelo que você pode oferecer financeiramente, corte. Corte de vez. Porque você vale mais que qualquer conta bancária. Você vale pelo que é, não pelo que tem. E se você é a pessoa que está usando alguém, sugando, manipulando, pare. Antes que você perca a única coisa que dinheiro nenhum compra de volta. A chance de olhar no espelho e gostar de quem você vê. Quem me conhece hoje não acredita que eu já fui aquela mulher sentada sozinha num hotel em Londres, abandonada e humilhada. Mas fui. E transformei aquela dor na minha maior força. Você também pode. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve aqui no canal para mais histórias de recomeço e dignidade. A próxima pode ser a que você precisa ouvir hoje. E agora, clica na história que está passando na sua tela. Tenho certeza que você vai gostar.